Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez no nosso devocional Manhã com Palavra e é muito bom saber que você está aí. Nós estamos maravilhados com as coisas que o Senhor tem feito para com a nossa vida e nós agradecemos a Ele nessa manhã mais uma vez pelo privilégio que temos de estar juntos nos alimentando com essa palavra maravilhosa. Mas eu quero convidar você a orar a oração do Pai Nosso nesse momento junto comigo, tá certo assim? Vamos orar então? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos hoje meditar uma palavra que está escrito em dois evangelhos. No evangelho de Lucas, no capítulo 7, no evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8. É uma passagem que fala de um homem de muita fé. Exatamente. A Bíblia fala, nesse texto, em Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 13, ele vai falar a história de... Nós temos aqui a história de um oficial romano que demonstra diante de todo aquele povo que estava acompanhando Jesus a sua fé, o tamanho da sua fé. E ele, em meio a uma dificuldade de saúde, a Bíblia diz que Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Agora, olha só a cena. Um centurião rogando a Jesus. Quando a gente para e roga alguma coisa, a gente está falando com muita necessidade. E era a situação daquele homem. Mas ele não estava rogando a Jesus. Quando você lê o capítulo de número 8, a partir do versículo 5 do Evangelho de Mateus, e o capítulo 7 de Lucas, você vai encontrar a mesma história. Mas Mateus, ele fala um detalhezinho que nós não encontramos em Lucas. E daqui a pouco eu vou te mostrar o que é. E aí, esse centurião, interessante, que esse oficial romano, ele não está em busca de uma cura, de um benefício para ele, nem para ninguém dos seus filhos, ou sua mulher, ou quem fosse. Mas ele vai em busca de uma bênção para um criado dele, um empregado dele. Olha o tamanho do amor e da consideração desse oficial para com essa pessoa que prestava serviço a ele. E a Bíblia diz aqui que quando ele se apresenta a Jesus, ele pede que vá na casa dele, porque o criado dele está precisando de uma cura. Na verdade, ele envia pessoas que ele pode enviar. Ele vai e ele envia pessoas para rogar. Aí ele diz assim, ó. E o centurião respondendo disse, Senhor, e Jesus, vamos no versículo de número 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Ele diz, não pode, eu não sou digno, eu não mereço. E isso nos leva a entender que nós não merecemos nada, mas é Jesus quem quer nos dar, pelo seu grande amor. E a Bíblia diz aqui, quando a gente chega nesse versículo, quando nós lemos do versículo 5 ao 13, diz assim, ó, olha só. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. E o meu criado sarará. Olha o tamanho da fé deste homem. Ele precisa do milagre. Jesus se dispõe a ir na casa dele, ele para, ele olha a sua condição e diz, não sou digno não. Jesus é muito mais do que eu. Apesar de eu ter uma patente
alta, eu não sou digno que ele entre na minha casa. E quantas vezes nós paramos, nós dizemos, Senhor, eu não sou digno do seu amor, mas o amor de Deus por nós, ele é imenso. E aí Jesus diz, eu vou lá e vou dar saúde. Ele diz, não, eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas basta fazer uma coisa, apenas uma palavra vindo da sua parte tem poder para curar o meu servo. Olha que coisa maravilhosa, olha o tamanho da fé desse homem, que nos ensina a colocar a nossa fé em ação nesse dia. Talvez hoje você esteja precisando de um milagre, talvez hoje você esteja dizendo, eu não tenho fé suficiente, mas eu te digo, tenha fé, porque o Deus que faz o milagre, ele está com você aí. É esse Deus que está falando na nossa vida através dessa palavra nessa manhã. Creia nisso, acredite, olha o exemplo desse homem aqui, ele diz, Senhor, basta uma única palavra, e essa palavra o Senhor está mandando para você nessa manhã, creia, o milagre já está feito, a tua resposta já está chegando, e a tua bênção já está com você, basta você pegar e abraçar-se com a sua bênção nessa manhã. E aí a gente encontra aqui, quando a gente chega no versículo de número 13, Jesus diz assim, então disse Jesus ao centurião, o centurião queria um milagre, foi rogar a Jesus, foi em busca de Jesus, em busca do socorro. Quando Jesus se prontifica aí, ele vê a sua incapacidade de receber, e ele diz, basta uma palavra, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de te receber lá. Mas olha só, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, e derramou o seu sangue por nós, para nos dar o direito de entrar na sua presença. E aí ele diz aqui, o versículo 13, nossa meditação hoje é Mateus, capítulo de número 8, versículo do 5 ao 13, e Lucas, capítulo 7, que conta a mesma história. E aí diz aqui, em Mateus ele diz assim, então disse Jesus ao centurião, Mateus explica assim, vai e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Aí a gente encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Lucas escreve assim, e voltando para casa os que foram enviados, porque ele manda os seus empregados, encontraram são o servo enfermo. Então, nem precisou Jesus ir lá, bastou uma palavra, mas o que fez tudo isso gerar esse milagre foi a fé que aquele homem depositou em quem podia resolver. Então, nessa manhã, coloque a sua confiança em Deus, no Deus que pode fazer, no Deus que nos ama, no Deus que nos ouve, no Deus que responde às nossas orações. Acredite, basta uma palavra da parte de Deus e todas as coisas vão se resolver. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Beijo no seu coração e até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E essa foi mais uma palavra vinda da parte de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe.